Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e as senhoras deputadas. Um cumprimento especial à Sra. Ministra, bem como à Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, sabemos que para o atual Governo a cultura é uma área de grande importância. Isto é um facto. Por isso, aprovamos um conjunto de medidas na área da cultura com o objetivo de fomentar a criação artística, de preservar o património e de facilitar o acesso da população à cultura. E é sobre algumas destas medidas que eu hoje gostaria de falar, pois continuamos a ver um Partido Socialista focado apenas na crítica, não parecendo ter vontade de ser uma alternativa e tentando andar com questões redondas e a alimentar polémicas em vez de se dedicar efetivamente à cultura e ao que nos preocupa. Portanto, a nossa missão é continuarmos e levantar aqui questões que para nós são de extrema importância. Deixe-me, porque esta sala não tem as melhores condições. E porque o tempo é escasso, vou já dizer que vou dar enfoque a 3 temas, Sra. Ministra, que, sendo abrangentes, vão permitir esclarecer esta comissão, trazendo uma maior serenidade, que eu acho também é importante, para que alguns deputados tenham capacidade de avaliar o que a Sra. Ministra diz com outro tipo de ouvidos, porque continuamos a ver sistematicamente a desvalorização das atuais áreas estratégicas de intervenção. E falo da lei do mecenato, da materialização das 5 bibliotecas públicas e ainda da programação de efemérides, como o nascimento de Luís Vaz Camões e os 500 anos da morte de Vasco da Gama. Sabemos que a Sra. Ministra estará a trabalhar numa proposta de lei de mecenato que visa introduzir um regime robusto e abrangente para o mecenato cultural, articulando novos incentivos, alterações legislativas e mecanismos fiscais específicos para promover o apoio privado ao setor cultural. Desta forma contribuir para a valorização do património cultural, ampliando o acesso à cultura, num esforço de coesão territorial e de afirmação identitária. É público que a atual legislação, pela sua complexidade, não permite que algumas equipas técnicas apresentem propostas de apoio mecenático na sua programação. É, por isso, crucial definir novos mecanismos de reconhecimento e simplificação. Assim, gostaríamos de ouvir nesta matéria com um bocadinho de maior pormenor do que falou na sua introdução, porque é um assunto que para o futuro da cultura portuguesa é da maior relevância. Eu vou continuar e a Sra. Ministra depois responde no final. Sra. Ministra, paralelamente a esta questão, temos ouvido, da parte essencialmente dos partidos de esquerda, muitas dissertações nos últimos anos sobre a democratização cultural. Sobre a cultura como um dos pilares basilares de elevador social, dissertações de como tornar a cultura acessível. Porém, percebemos que tínhamos 5 distritos do nosso país onde, pasme-se, a população não tinha acesso a uma biblioteca pública. Distritos que, curiosamente, são distritos de baixa densidade e que enfrentam as dificuldades inerentes a esta condição. Onde um ato simples de ter acesso a um livro, à leitura gratuita, a um espaço de estudo, foi sistematicamente impossibilitado. Isto num país onde nos últimos anos ouvimos constantemente falarem de coesão territorial, de uniformização do acesso à cultura, porém nada fizeram nesta área. Para este grupo parlamentar, este é um importante objetivo a cumprir e sabemos, pela sua intervenção, Sra. Ministra, e que felicito, que tem feito um trabalho muito estreito com os autarcas dos 5 concelhos que falávamos. Se quiser apresentar com maior pormenor a reação e o acolhimento dos autarcas de Vila Viçosa, de Marvão, de Aljezur, Terras do Boro, da Calheta em São Jorge, creio que enriquecia o trabalho a esta comissão. E termino, Sra. Ministra, pedindo algum do seu tempo para aprofundar, se assim entender, a programação de 2 grandes momentos para a história de Portugal, os 500 anos do nascimento de Luís Vaz Camões. Escusado será de dizer que todos sabemos que é uma programação jovem, é uma programação com 8 meses, porque o Partido Socialista, que se enerva, como nós vimos no início desta audição e na anterior, saiu sem deixar qualquer tipo de programação sobre este grande momento da história de Portugal. E, portanto, recordo que Luís Vaz Camões é considerado ainda hoje um dos maiores nomes da literatura mundial, ocupando a sua obra um lugar cimeiro na cultura portuguesa. E, portanto, felicito a Sra. Ministra por em tão pouco tempo ter
resolvido esta matéria e pedia, se possível, que nos desse alguns pormenores. E ainda Vasco da Gama. E porquê Vasco da Gama? Pela necessidade histórica de invocar um maior conhecimento sobre esta figura histórica portuguesa, que viveu num contexto muito particular e que a maior parte dos nossos jovens estuda na história de Portugal, assim, numa corridinha. E, portanto, a nossa missão também é essa, de trazer aos nossos jovens e à nossa população a mais-valia de podermos abordar temas que de outra forma não são. Vasco da Gama é uma figura imortal da história de Portugal, altera a história da expansão portuguesa, estabelece uma nova época na expansão portuguesa, é o homem que liga o Ocidente ao Oriente e por isso merece da nossa parte o respeito cultural e por isso pedimos à Sra. Ministra se puder dar mais pormenores sobre o programado, agradecíamos. Numa fase em que toda a gente e todos os partidos falam na defesa da língua portuguesa e da Portugalidade, damos conta que nenhum destes assuntos tinha sido abordado e nenhum destes temas estava a ser defendido. E, portanto, é importante comunicar aos portugueses, é importante que a Sra. Ministra diga que veio para colmatar estas falhas e que diga o que defende para estes 2 momentos estruturantes na defesa da história de Portugal. Muito obrigada.